Os europeus têm uma desculpa. Eles podem dizer que foram enganados, foram pegos de surpresa pelos seus políticos. Lembre-se de 2015, quando o corpo de uma criança síria apareceu na praia, e então Angela Merkel disse: "Nós conseguimos lidar." E então ela abriu as comportas. Ela deixou milhões de sírios e outros migrantes entrarem. Quando viram sírios sendo autorizados a entrar, pessoas de vários países do terceiro mundo começaram a entrar em massa na Europa. E eu vou mostrar para vocês como a Europa está agora. Mas nós na Austrália não temos desculpa. Eu já venho alertando há um tempo. Tenho mostrado vídeos antigos, mas entendo como as sociedades funcionam. As culturas evoluem em resposta a... As culturas evoluem devido às consequências. E as consequências surgem após algumas mudanças radicais que as pessoas não percebem inicialmente. Mesmo tendo avisado, alertei os australianos que fariam com a Austrália o que fizeram com a Europa. Mas a menos que isso aconteça bem diante dos seus olhos, não há reação e porque não há consequência. E porque não há consequência, não há reação. Mas, uma vez que vemos as consequências, há uma reação. Então isso muda a cultura. E a cultura está mudando em todo o Ocidente. É por isso que partidos políticos de extrema-direita estão se tornando cada vez mais populares. E isso vai continuar acontecendo, por isso acredito que vamos passar por muita agitação social, talvez até distúrbios. Ouso dizer guerra civil no Reino Unido, mas eles não vão vencer porque os instintos de sobrevivência prevalecem. É preciso ter instinto de sobrevivência. Vou repetir. Porque os instintos de sobrevivência prevalecem. Mas eles estão tentando fazer a mesma coisa aqui na Austrália. Veja o nosso ministro de Assuntos Internos, Tony Burke. Só odeio mais o nosso primeiro-ministro, Anthony Albanese. E isso já é muito. Ouça o que ele diz. Eles estão normalizando a migração em massa, certo? O bom para nós, na Austrália e Nova Zelândia, é poder ver o que ocorre na Europa, certo? Eles estão chegando em massa e lotando a Austrália e Nova Zelândia com migrantes do terceiro mundo. Ouça o que ele diz. Se você olhar para os comentários que Angus Taylor fez, coisas como querer afirmar que alguém é menos digno se não vier de uma democracia liberal. Ou seja, se são de países do terceiro mundo, Angus Taylor é nosso líder da oposição. Ele diz que só deveríamos permitir migração de outras democracias liberais, não de países do terceiro mundo. Ninguém teria dito isso há 10 anos porque ninguém sabia, ninguém teria conhecido as consequências. Mas agora nós sabemos o que acontece quando você traz pessoas de culturas do terceiro mundo. Eu vou mostrar para você. Tenho alguns vídeos para te mostrar. Sim, e você pensa nas pessoas que vieram da Europa, do pós-guerra, que vieram de países sob ocupação da antiga URSS, que vieram do Vietnã, imigrantes mais recentes que vieram da China. Tem muita gente assim. Não é incrível? Ele não mencionou nenhum país muçulmano. E sabe por quê? Toda a Austrália está irritada agora. Aliás, só ontem, mais uma dúzia de terroristas do ISIS, que chamam de noivas do ISIS, mas elas eram participantes ativas. Então são terroristas do ISIS e seus filhos. Eles acabaram de chegar. Não é incrível? Sempre que querem falar sobre o lado bom do multiculturalismo, eles nos falam sobre os gregos, os italianos e os vietnamitas. Mas eles nunca falam sobre o elefante na sala, ou seja, muçulmanos gritando: "Gazeiem os judeus, onde estão?" e dizem que querem impor a Sharia na Austrália. Já mostrei esses vídeos muitas vezes antes. E quem pode esquecer o ataque terrorista em Bondi? Quem pode esquecer o cerco ao Café Lindt? Eles não falam sobre isso. É disso que estamos falando, Tony Burke, seu grande idiota. Australianos orgulhosos ali, e de alguma forma dizer a eles que são menos dignos é uma afirmação bastante horrível de se fazer. Na verdade, é perfeitamente normal. Pessoas de países do terceiro mundo, pessoas de culturas hostis, pessoas que não compartilham nada com o modo de vida australiano não são dignas de viver na Austrália. Elas não são dignas. Desculpe. Não, na verdade não me desculpo. Vai se ferrar. Perfeitamente normal. Eu quero imigrantes da Noruega, Suécia, noruegueses étnicos, suecos étnicos, da Grã-Bretanha, nossa origem cultural, britânicos étnicos, não esses outros. Não aqueles que estão arruinando a Grã-Bretanha. Não me importaria. Canadenses brancos, americanos brancos, poloneses, só isso. Desculpe, não quero pessoas do Afeganistão. Sabe por quê? É por isso. Olhe para isso. Um solicitante de asilo afegão armado com faca realizou um ataque em Morrison e quebrou garrafas de vinho. Eles continuam dizendo que há pessoas ruins em todo lugar. Não. Quando uma grande porcentagem do seu povo, de um povo, está desproporcionalmente superrepresentada em certos crimes, então temos um problema. Certo? Temos um problema. E olha, agora temos estatísticas. Estas são as estatísticas oficiais da Alemanha. Suspeitos de crimes violentos na Alemanha.
Migrantes sírios, 1.740 por 100 mil migrantes afegãos, 1.722, e alemães étnicos, na verdade não alemães étnicos, cidadãos alemães. Sabe, isso inclui alemães de origem turca e outros não alemães étnicos que se estabeleceram lá por, você sabe, algumas gerações que também estão sobre-representados nesse grupo. Mas quando você traz tanta gente assim, de repente, olha só. Não é só isso, veja, a Dinamarca também fez. Os somalis têm 20 vezes mais chances de cometer estupro, agressão contra funcionário público, tentativa de homicídio, falsificação, fraude, agressão grave, roubo do que os cidadãos dinamarqueses. Essa é a diferença. Então, e olha isso, todas essas pessoas, nenhum deles é de países ocidentais. Somália, Marrocos, Palestina, Irã, Paquistão, Etiópia, Uganda, Tunísia. Este é um da ex-Iugoslávia. Esse é o único que está de fora. Esse é o único que pode ser considerado europeu. Eles têm 5 vezes mais chance de cometer fraude que um dinamarquês nato. Então não queremos isso, Tony Burke. É por isso que não os queremos. Olha isso. Olha isso. Isso é Labaul. Já foi vista como uma estação balneária francesa pacífica e bonita, conhecida por suas praias ideais para famílias e vilas deslumbrantes. Acho que é no sul da França. Já ouvi falar, mas nunca fui. Agora olha isso. Olha isso. A foto que eu vi da estação Flinders Street. Não tinha nenhum australiano à vista. Eu costumava pegar aquele trem. Eu costumava pegar um trem da minha casa até a Flinders Street quase todo dia. Fiz isso por 10 anos. Mas não parece nada com aquilo. Olha isso. Isso é o sul de... Isso é o sul da França. Olha isso. Olha essas pessoas lindas. Olha esses cidadãos franceses lindos e maravilhosos nos enriquecendo. Tem um francês ali. Talvez ele provavelmente vá apanhar. Ele vai apanhar, eles vão pular em cima dele. Bom garoto. Ele fugiu. Muito bem. Olha isso. Olha isso. Como está funcionando a diversidade para você? Incrível, incrível. Deixe-me te mostrar mais. Olha isso. 2 homens seguiram adolescentes alemãs depois de mostrarem suas partes íntimas para as jovens. Um deles abaixou as calças. Vamos ouvir essas mulheres alemãs que estavam apenas cuidando de suas vidas, mas esqueceram que seu país já não é mais o que era. Estamos em Bamberg. Olhe abaixo de nós. É assim que esse muro parece. Continuamos andando, venha. Conte para nós. As pessoas ao fundo. Só temos fotos aqui. Estamos diretamente atrás do nosso grupo na câmera. Estamos andando e um deles está simplesmente... Ele está com as calças abaixadas, está com as calças... Ele se exibiu, mostrou o pênis. Ei, por favor, você pode me ajudar? É isso. Essa é a mentalidade. Eles veem as mulheres ocidentais como um pedaço de carne. No Islã, mulheres não muçulmanas merecem ser estupradas e molestadas. Que nojo, desculpa, mas que nojo. Você pensou, nossa, o que é isso? E ainda dizem pra gente cobrir os seios. Ah, fala sério, né? Eu não estou inventando. Mostrei esse vídeo ontem e te dei referências. Alcorão, capítulo 3, versículo 59, se não me engano. Diz que as mulheres muçulmanas devem usar o hijab, ou a burca, ou o niqab, ou seja lá como interpretam, mas elas têm que se vestir como mulheres muçulmanas para serem reconhecidas como muçulmanas. Assim, eles podem diferenciar, tipo, ok, essa é uma mulher muçulmana e essa é uma mulher não muçulmana por causa da maneira como ela está vestida. Assim, ela pode ser. A mulher muçulmana não é molestada porque essas mulheres são. Desculpe, você está aí fora se expondo. Olhe para isso. Um homem muçulmano diz a ela que ela merece ser assediada. O que aconteceu? Não me toque. Sim, o que aconteceu? Para onde ele está indo? Ele estava dizendo como é difícil se preparar para as minhas gravações. Esse cara negou, mas quem liga? Veja meu outro vídeo. Ontem publiquei um vídeo detalhado sobre isso. Olha isso. Olha só. A vadiagem. Olha isso. Um sírio muçulmano segue 2 loiras enquanto zomba delas, sexualizando-as. Olha pra ele. Olha pra ele. Pervin. Eles estão literalmente deixando gente da Idade Média e as soltaram. Ocidentais são alvos fáceis por não estarem acostumados. Olha isso. Outro vídeo. Veja isso. Isso aconteceu na Bélgica. Ok, em Bruxelas. Essa mulher está tirando uma foto, certo? Olha só. E então ela percebe algo. Pauvre, ta pote attaque un mec qui se baère sur toi. Ela se levanta. Ela está brava. Ela percebe que esse homem está se masturbando.
Ela parte pra cima dele. Meu Deus. Onde estão os homens? Nós, homens, precisamos agir por conta própria. Eu entendo. Eu não sei. Se eu visse isso, acho que não ficaria preocupado. Acho que não vou me preocupar com possíveis acusações. Vou apenas agir. O que é ainda mais preocupante são os comentários dele depois. Ele disse, ela está seminua. Não vejo por que eu não poderia me masturbar. Então o homem ataca uma mulher que o confronta por se masturbar em público no parque de Bruxelas. Outro homem que tentou intervir ficou com um corte de 3 centímetros no rosto. Certo, tudo bem. Olha isso. Ele acabou com um corte no rosto. Ok, talvez eu devesse ser um pouco mais cuidadoso antes de entrar em uma briga. Não quero acabar com um corte no rosto ou em qualquer parte do meu corpo. Isso aconteceu na última sexta-feira, né? Olha isso. Mais uma, mais uma. Mais uma. Uma mulher alemã está indo correr, mas esqueceu que seu país foi invadido por esses bárbaros medievais. Olha isso. Você vai correr, sua filha vai correr. Olha isso. Sim, é isso. Mas Mais um. Olha isso. voltar a morar no interior. Ele água, água, água. Deixa eu ver, turco, 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 turco. Olha isso. Olha isso. Eu também já fui calouro uma vez. Tô te dizendo, eu também já fui calouro. Ver mulheres ocidentais andando por aí também era muito estranho pra mim. Mas eu tinha 19 anos, nunca tive coragem pra isso. Sempre fui muito tímido. Entendo que algumas pessoas são diferentes. Se isso não tivesse ocorrido nessa escala, garanto que essas pessoas sofreriam grande pressão para se integrar e agir de certo modo. Há segurança na quantidade. Porque essas pessoas receberam carta branca no Reino Unido, elas receberam acomodação gratuita, comida, recebem auxílio. Eles não podem trabalhar, então têm muito tempo livre, ficam entediados e rodeados por pessoas parecidas. Não há incentivo para sair, fazer ou aprender algo. Sinceramente, eu não sei. Por isso essa é uma política desastrosa. Não tentam integrá-los. E não é como se eles fossem se integrar. A Europa está cheia e é um continente pequeno. Não acredito que nossa economia e a europeia possam sustentar isso. Por que trazer homens em idade militar, sem permissão para trabalhar ou fazer algo, mas com PlayStations e hotéis? Eles têm comida e muita testosterona. E estão vendo essas mulheres pela primeira vez usando roupas tão reveladoras. Isso me lembra daquela cena do Indominus Rex de Jurassic Park. Ou lembra do Indominus Rex, aquele novo dinossauro que eles criaram. E o personagem principal, Owen, ele diz que ela não sabe onde está na cadeia alimentar. Ela está descobrindo tudo pela primeira vez, assim como o Indominus Rex. É isso que acontece com essas pessoas. Eles, mesmo que nenhum desses indivíduos tenha recebido grandes discursos de seus mentores em seus países de origem, porque você sabe, eles querem manter tudo em segredo. Tudo isso é novo para eles. Eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo enquanto avançam. Eles estão encontrando seu lugar, estão ficando cada vez mais ousados. É por isso que estamos vendo cada vez mais desses ataques contra os nativos. Esfaqueamentos, tumultos, saques, tudo isso está acontecendo e eles estão saindo impunes. E nossos juízes estão deixando eles livres. Até mesmo Keir Starmer falou sobre essa polêmica recente em que esses garotos afegãos foram poupados da prisão por armarem uma garota de 13 anos, uma garota de 15 anos. Ela teve que aguentar todo aquele processo cheio de besteiras. Ela até disse, por que fui convidada? O juiz disse, obrigado por se comportar tão bem na minha sala de audiência. Você não merece ir para a prisão. Até o Keir Starmer, caramba, disse. Precisamos analisar o nosso sistema de justiça. Você acha que não deve acreditar nessas pessoas, já que ele já libertou muitos estupradores e terroristas. O mundo está de cabeça para baixo. Isso vai acontecer. Eles estão nos preparando na Austrália. Mostrei o vídeo do Tony Burke para vocês. Olhem esse cara, nosso primeiro-ministro. Precisamos ficar vigilantes. Há alguns, inclusive alguns na vida política, que querem voltar ao passado para uma Austrália que já não reflete quem somos. Sim, essa era a Austrália, uma sociedade baseada na confiança. Não queremos mais isso. Precisamos disso. Eu avisei há quase 2 anos e mostrei aquele vídeo. Avisei as mulheres australianas que estão na linha de fogo. Mulheres e crianças se tornaram as primeiras vítimas desses bárbaros do terceiro mundo na Europa. Mulheres e crianças. Elas estão sendo atacadas de todos os lados e adivinha só, como eu disse, os juízes nem sequer estão colocando eles na prisão. Isso está começando a acontecer na Austrália porque o primeiro-ministro está dizendo isso.
E nós precisamos denunciar. Não precisamos mais da velha Austrália, onde tribunais funcionavam e as pessoas temiam a polícia. Não queremos isso. É isso que ele diz. Diga adeus àquela Austrália. A Europa, que mostrei para vocês, agora é a Austrália. Esse é o objetivo dos fabianos e globalistas. Essa é a agenda deles. Para uma Austrália que já não reflete quem somos. E nós precisamos denunciar essas pessoas. E precisamos continuar valorizando nossa diversidade como uma força para a nossa nação, porque é isso que ela é. Cala a boca. Não aguento esse cara. Viu a diversidade, né? Como eu disse, só ontem trouxeram mais uma dúzia de mulheres terroristas do Estado Islâmico. Estão nos dizendo, pessoal, vocês têm que lembrar disso. Estão nos dizendo que isso é o novo normal. Isso é normal. Às vezes eu sinto que estou sendo repetitivo. Eu fico passando esses vídeos de novo e de novo. E aí eu tenho que me lembrar que eu preciso continuar fazendo isso porque eles querem que a gente fique dessensibilizado a isso. Alguns de nós são velhos o bastante para lembrar que, quando alguém fazia mal a uma criança, ele ia para a prisão e recebia outra justiça lá dentro. Isso não acontece mais na prisão. Sabe por quê? Porque as prisões estão cheias dessas pessoas de outras culturas onde isso é comum. Já que o profeta deles se casou com uma menina de 9 anos. Eles não veem o PDFismo como os ocidentais veem. No Ocidente, os PDFs são odiados. Sim. Olha, como qualquer outra sociedade, o Ocidente também tem sua própria parcela de PDFs que ficam sentados em um canto, longe de um parquinho, apenas assistindo e observando. Só isso. Quando trazemos outras pessoas que veem o PDF de forma diferente, elas afirmam com orgulho e arrogância que não há problema em Muhammad casar com uma criança de 9 anos. Veja e ouça isso. Eles normalizaram isso. É isso que chamam de cultura, certo? Albanese diz que está tudo bem, não precisa integrar ou assimilar. Tony Beck também diz que não é necessário integrar nem assimilar. Eu acredito que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, casou-se com Aisha aos 6 anos e consumou o casamento aos 9. Eu não tenho absolutamente nenhum problema com isso, desde que... Nenhum problema. Totalmente normal. Isso é nojento. Casamentos entre primos estão se tornando comuns. Eu acho que na Flórida, eles estão tentando aprovar uma lei para proibir o casamento entre primos. E os muçulmanos estão protestando contra isso. Eles estão dizendo, essa é a nossa identidade cultural. Essa é a nossa liberdade religiosa. Não, você não pode trazer isso. Estamos vendo as consequências de importar em massa pessoas de culturas diferentes e isso não está dando certo. Multiculturalismo, toda a ideia de multiculturalismo me impressiona. Tipo, a palavra multiculturalismo é vendida para nós como se fosse uma entidade sagrada. Tipo, você não pode falar nada contra isso. Por quê? Por que não podemos falar nada contra isso? Eu não gosto de multiculturalismo. Eu simplesmente não gosto. Agora, deixa eu dizer, eles frequentemente confundem multiculturalismo com etnia. Não, eu sou uma prova viva disso. Eu não sou etnicamente europeu. Talvez eu tenha algum ancestral europeu distante, alguma ascendência europeia de tempos antigos. Não sei. Mas não gosto de nenhuma cultura além da ocidental. Eu gosto da cultura australiana, que se originou da cultura britânica anglo-celta. Eu gosto disso. Eu quero que a Austrália continue assim. Isso é chamado de nacionalismo cívico. Então existe o etnonacionalismo, que diz que só pessoas brancas podem representar, podem defender melhor seus países e que outras raças não podem, o que obviamente eu não posso aceitar porque eu sou a prova viva disso. Ninguém é mais patriota em relação à Austrália do que eu. Não estou dizendo que sou mais do que outras pessoas, não, mas estou dizendo que ninguém pode dizer que é mais patriota do que eu quando se trata não só da Austrália, na verdade, de toda a civilização ocidental. Enfim, existe o nacionalismo cívico, do qual sou um apoiador e defensor. E então existe o nacionalismo étnico. E ambos os termos se tornaram populares nas últimas semanas e meses porque vimos os efeitos do multiculturalismo. O multiculturalismo não funciona. Deve haver uma cultura dominante que deve prevalecer.